Então, eu pedi para você abrir em 1 Reis, mas eu não abri. Tá? Vou abrir agora. 1 Reis, capítulo 18. Capítulo 18. Nós vamos ler 2 versículos, aliás, 3 versículos. Se você puder ficar em pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, 31 e 32. O 32 nós vamos ler somente a parte A do versículo, tá? 30, 31 e a parte A do versículo 32. Então vamos ler a leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias convocou todo o povo. Chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias, profeta do Senhor, recompôs o altar, ou reconstruiu o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolhe 12 pedras, repita comigo, 12 pedras. 12 pedras. Conforme o número das 12 tribos dos filhos de Israel, sobre os quais havia chegado a palavra do Senhor Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, repita comigo, tomando as pedras. Esse é o tema da mensagem de hoje, não o tema escrito, mas o tema que vai prevalecer durante toda a mensagem de hoje. Tomando pedras. Tomando as pedras, reedificou o altar em nome do Senhor Yahvé. Você pode repetir esse versículo comigo, amado? E tomando as pedras, reedificou o altar em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos glorificar o Teu nome nesta noite, Pai. Para isso, Senhor, nós pedimos a Tua unção, porque não temos capacidade para fazê-lo de nós mesmos, Senhor. Nós pedimos a Tua unção, Santo Espírito, ministrado a cada um de nós, a mim para ministrar, e aos nossos ouvidos para receber a palavra do Senhor. Que o Senhor Deus tenha liberdade de fazer absolutamente tudo que lhe apraz, neste lugar, nesta noite, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se assentar e nós vamos então falar desse tema. Repita comigo, reconstruindo o altar. Reconstruindo o altar. Então o altar, amados, eu não sei se vocês têm muita familiaridade com o Antigo Testamento, porque tem pessoas que lêem mais o Novo Testamento. O Antigo Testamento também é a palavra de Deus, o Novo Testamento é a palavra de Deus. Então todo o texto bíblico de Gênesis a Apocalipse é composto por 66 livros. 66 livros inspirados pelo Espírito Santo para que a igreja do Senhor fosse edificada, para que o povo de Deus fosse edificado. Durante os 5 primeiros livros do Novo Testamento, os 5 primeiros livros do Novo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. O Pentateuco que nós conhecemos são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados na língua original, no hebraico, de Torá. Repita comigo, Torá. A Torá significa os 5 primeiros livros que Deus revela a Moisés. Eram feitos esses altares sobre os montes. Vários lugares eram escolhidos para construir altares, e esses altares seriam lugares de sacrifício e de adoração ao Senhor. Geralmente, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi por isso que Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Deus coloca no Antigo Testamento, através de Moisés, ensinando Moisés para que ensinasse o povo, não é? Porque Deus sempre fez isso, sempre levantou um líder para conduzir o povo, para levar o povo, para mostrar o caminho ao povo. Moisés então orienta o povo a construir o altar. O altar, durante muito tempo em Israel, foi considerado um lugar sagrado.
Era um lugar de sacrifício e de adoração ao Senhor. Quantos estão me acompanhando até aqui? Amém. Amém? Muito importante que você acompanhe, porque nós vamos chegar, né, na pregação de hoje. Mas é interessante que você me acompanhe. Durante alguns reinados de Israel, existiam reis que temiam a Deus e reis que não temiam a Deus. Existiam homens que entendiam o temor do Senhor e tinham homens que não entendiam o temor do Senhor. E o que acontecia é que o altar era construído no governo daquele que temia ao Senhor. E naquele rei que não temia ao Senhor, o altar não tinha importância nenhuma e o altar perdia o seu significado e ele era destruído. Depois veio a introdução de outros deuses no meio da nação de Israel. Veio Astarote, veio Dagon, deus dos fenícios. E veio depois também um deus dos fenícios pior do que todos, que é Baal. Baal então passou a ser adorado juntamente com Deus pelo povo de Israel. Deus não aceita isso, amém, queridos? Amém. Deus não aceita absolutamente, Deus não aceita nenhum tipo de mistura de adoração. Ou nós adoramos a Ele, ou adoramos a outros deuses. Ele não aceita. Os outros deuses até recebem a meia adoração. Mas o nosso Deus é um Deus santo, santo e santo. Amém. Um Deus todo-poderoso. E a Ele toda a honra e toda a glória. Então, entendendo isso, nós não misturamos outros deuses com o nosso Deus. Deus é aquele que se assenta sobre o alto, sublime trono, que enviou Jesus, o seu Filho, para derramar o seu sangue por nós. E na cruz do Calvário nos deu a vida eterna. Depois subiu aos céus e disse: enviarei o outro Consolador, que é quem, amados? Espírito Santo. E ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele vai conduzir vocês por toda a verdade. Voltando um pouco atrás, existiu um momento do povo de Deus muito interessante, em que o profeta Elias, e esse é o texto que nós estamos nele, o profeta Elias era o homem de Deus para a nação, era um homem que falava a palavra de Deus à nação, era um homem que trazia o coração de Deus até o povo. O povo temia Elias porque Elias era um homem de Deus. Quando Elias falava, as coisas geralmente aconteciam. Quando Elias dizia, assim diz o Senhor, geralmente assim acontecia. A Bíblia diz que 7 milagres, 7 coisas sobrenaturais acompanharam o ministério de Elias. Elias era um homem de Deus que até pessoas mortas foram ressuscitadas através do profeta Elias. Esse não é o nosso ponto. Agora nós não vamos entrar nisso, mas eu quero trazer você para o altar, não para os milagres de Elias. Outro dia a gente fala sobre isso. Então Elias era um homem que estava cheio da presença de Deus e ele tinha a palavra de Deus nos seus lábios. Ele viveu num momento em que Israel experimentava, o povo de Deus, que era Israel, experimentava um distanciamento de Deus, apostasia. O povo adorava vários deuses. Adorava a Deus, adorava a Baal, adorava a Sera, adorava Asdod, adorava Astarote, melhor dizendo, vários deuses. Os altares que estavam construídos sobre os montes estavam todos destruídos. Elias, então, convoca todo o povo. E aí nós voltamos, aí a gente vem para o texto, né? O texto bíblico. Vocês conseguiram me acompanhar até aqui, amados, na história bíblica? Amém. Então nós chegamos exatamente nesse ponto. Nós chegamos nesse ponto em que a Bíblia diz, no versículo 30, então Elias convocou todo o povo, chegai-vos a mim. E o povo se aproximou dele. Então o que acontece é que Elias convoca o povo neste momento de crise espiritual muito grande. O povo estava distante de Deus, o povo estava afastado de Deus. E o altar, repita comigo, o altar estava destruído. Ninguém adorava o Senhor. Ninguém mais adorava o Senhor. O altar estava destruído. Diz o texto bíblico
Ele convoca o povo. E a Bíblia diz que Elias reparou, reconstruiu, reedificou o altar do Senhor. Não de Baal, não de Acera, porque o povo estava adorando Baal e Acera. Mas o altar do Senhor estava o quê, amados? Derrubado. Estava destruído. O altar do Senhor estava destruído. Naquele momento acontece algo importante para a minha vida espiritual e para a sua vida espiritual. Existe um ensinamento, dentro desse texto que nós acabamos de ler, um ensinamento para a minha vida e para a sua vida espiritual que é de extrema importância para reconstruirmos o altar. Algumas coisas na nossa vida não estão bem. Espiritualmente, nós sabemos que algumas coisas precisam ser consertadas. Amém, amados? Amém. Ou você já está pronto? Se você estiver pronto, eu vou orar para o Senhor descer uma carruagem de fogo aqui agora e te levar. Tem coisas na minha vida que precisam ser reconstruídas. Tem coisas na minha vida que precisam ser trabalhadas pelo Senhor. Tem coisas na sua vida, igreja, que precisam ser reconstruídas. O altar havia sido derrubado. O altar havia sido destruído. Elias profetiza na época do rei Acabe, o pior rei de Israel depois de Saul. Porque pior do que Saul seria impossível. Mas depois de Saul, Acabe foi o segundo pior rei de Israel. Um homem que casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher trouxe desgraça para a nação de Israel. Essa mulher trouxe peso para a nação de Israel. Só para você ter noção, dentro da casa, do Palácio Real, 850 profetas de Baal e de Acera comia todos os dias na mesa de Jezabel. 850 sacerdotes e profetas de outros deuses que não eram o Senhor sentavam na mesa do rei de Israel, da nação que tinha sido levantada pelo Senhor nosso Deus, que tinha sido esquecido pela nação. 850 sacerdotes e profetas diferentes de outros deuses sentavam na mesa do rei de Israel e comiam. A situação espiritual de Israel era lamentável. E você sabe que sempre quando a vida espiritual de alguém não está bem, reflete em todas as áreas da sua vida. Você sabe disso? Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, ou me ligam, ou me falam: pastor, eu preciso de oração. Ok, nós vamos orar. Mas vamos analisar o que está acontecendo com a sua vida. Porque eu simplesmente orar por você não vai ser o suficiente. Geralmente algo que acontece na nossa vida que não está bem, geralmente é por causa da nossa vida espiritual, que já não vai bem. Foram introduzidas algumas coisas na nossa vida espiritual que não faz parte do Senhor. Porque a Bíblia diz, amado, o Senhor Deus, preste bem atenção nisso, amados, porque talvez isso dependa muita coisa espiritual na sua vida. Muitas vitórias espirituais. A Bíblia diz: o Senhor Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Você sabe o que quer dizer isso? O Senhor está no seu templo, tenha reverência. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pronuncia diante do Senhor. Porque tem gente que acha que Deus é um cachorrinho que está na coleira. Que ele libera, vai lá, faz isso para mim, faz isso para mim. Segura quando quer, puxa a coleira. E quando quer que vai fazer alguma coisa, solta a coleira, vai lá, Deus, faz para mim. Como se Deus fosse um cachorrinho na coleira. Só que Deus, amado, é um Deus que se assenta num alto e sublime trono. Ele não é um Deus que você governa ele. Ele é um Deus que governa você. A igreja que vive em função do seu Deus. Não é o seu Deus que vive em função da igreja. Quantos estão entendendo, amados? Deus não vive em função de nós dois. Nem de mim, nem de você. Deus não vive em função de nós dois. Deus tem hora que nós pensamos coisas, amado, completamente longe de Deus, distante de Deus. Nós vamos em direção, em caminhos tão distantes do Senhor, que o Senhor não dá a mínima para o que nós estamos pensando e falando. Você sabia disso? Tem hora que Deus, ele faz de conta que não está te ouvindo.
Ele faz de conta que não está vendo o que você está vendo. Ele faz de conta que não está enxergando o que você está fazendo. Você sabe que ele faz isso? Sabe por que Deus faz isso? Por causa de Jesus. Jesus é o filtro de Deus. Quando ele olha para isso e a ira de Deus vai se acender, ele olha para Jesus. Jesus, ele aplaca toda a justiça de Deus. E Deus não se ira, amado, porque ele fica com raiva de você, não. Ele se ira por causa da sua justiça, que é perfeita. A nação de Israel estava desse jeito. O altar havia sido derrubado. E assim como a nação de Israel, o povo de Deus hoje precisa reconstruir algumas coisas. E esse texto, amado, e esta mensagem, eu tenho certeza que vai ficar o ano de 2016 todo na sua... Cada mês, nós vamos trabalhar com uma palavra. 12 meses, 12 palavras. E nós vamos, no ano de 2016, vai ser um ano de reconstruirmos a nossa vida espiritual. Pedra sobre pedra. Olha o que diz a palavra de Deus, amados. Olha o que diz a palavra do Senhor no texto que nós estamos lendo, 1 Reis, capítulo 18, diz, versículo 31, Elias escolhe 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais haviam chegado a palavra do Senhor Yahvé, afirmando, Israel será o seu nome. E tomando, versículo 32, as palavras, reedificou o altar em nome do Senhor, em nome de Yahvé. Esse vai ser o ano de 2016 para a Igreja de Cristo. Um ano de reconstruir a nossa vida espiritual. Quantos estão entendendo isso, amados? Amém. Quantos desejam que a sua casa, a sua família, você mesmo, seja uma bênção para o Senhor? Amém. Nós não vamos, no final do ano de 2016, sermos reconhecidos como nós fomos reconhecidos no ano de 2015. Amém, queridos? Amém. Algo novo e diferente vai acontecer em nós. Algo novo e diferente Deus vai produzir na nossa vida espiritual. Quantos estão entendendo, queridos? Amém. Elias tomou 12 pedras. Construiu, reedificou o altar. Elias tomou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Nós não vamos tomar 12 pedras que representam 12 tribos de Israel, mas nós vamos tomar 12 pedras que representam cada mês do ano. E no final de 2016, o nosso altar vai estar reedificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Elias reedificou o altar em nome de quem? Em nome do Senhor. E eu estou dizendo para você que o nosso altar será reedificado, não porque o pastor vai reedificar, não porque a pastora vai reedificar, mas porque o Senhor vai reedificar este altar em nós. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Então nós vamos tomar 12 pedras. Essas serão as 12 pedras. A primeira pedra, por favor, meu filho, nós vamos reconstruir o nosso altar. Primeira pedra que não pode faltar nesse altar. Repita comigo, arrependimento. Vestido 12 pedras. Não existe nada na nossa vida sem arrependimento. Quantos aqui querem reconstruir o altar? Digam amém. Amém. Qual a área da sua vida que ainda precisa da mão de Deus? Naquela área você precisa se arrepender. Pastor, eu não consigo ser livre do pecado. Pastor, eu não consigo. Eu não consigo, aquilo é uma praga na minha vida. Eu digo que vou e eu não consigo. Eu digo que agora vai e não vai. Eu digo que agora vai decolar e não decola. Eu digo que agora eu vou ser livre e não sou. Aquilo me prende, aquilo me agarra. O que eu preciso, pastor? Se arrepender. O arrependimento é a pedra que não pode faltar na nossa vida espiritual. Segunda pedra, meu filho. Fala comigo, comunhão. Comunhão. Preste atenção, irmãos.
A palavra koinonia tem dois significados. O significado da koinonia é uma comunhão vertical com Deus e uma comunhão horizontal com os irmãos. Aleluia. Isso quer dizer, pastor, que nós não vamos errar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Vai chegar um momento que você vai errar com seu irmão. E vai chegar um momento que você vai perder a comunhão com Deus por causa de pecado na sua vida e porque você tomou a decisão. Não, eu não quero. Eu estou triste com Deus. Você já ouviu essa frase, mano? Eu já ouvi. Muitas vezes na minha caminhada cristã, estou triste com Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática. Repita comigo a palavra prática. Prática. Das primeiras obras. Duas coisas acontecem aqui. Primeiro, lembrar onde caiu e se arrepender. Segundo, prática das primeiras obras. Quantos aqui lembram do dia em que se converteu e que entregou a sua vida a Jesus? Quantos lembram? Lembram disso? Você lembra que Jesus tomou o primeiro lugar na sua vida? Hein? Você lembra que coisa linda que foi? Era tudo Jesus, você respirava Jesus, você falava de Jesus para as pessoas, você amava Jesus mais do que você ama hoje. Os anos se passaram, esta comunhão vai se perdendo. Nós precisamos nos arrepender em primeiro lugar e voltar à prática das primeiras obras. Existem obras primeiras que nós precisamos resgatar. A igreja de Éfeso tinha duas coisas que representavam ela: amor e fé. A fé e o amor. E nós precisamos voltar à prática das primeiras obras se nós queremos reconstruir este altar. Deus só se revela a quem conhece Ele, amados. Sem comunhão com Deus, não existe altar reconstruído. Eu preciso ter comunhão, mais comunhão com Deus. Comunhão é traduzida por conhecimento. Conhecimento só se adquire quando anda junto. Salmo 91 é um salmo conhecido demais de todos nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente descansará. Só está à sombra do Onipotente, amado, quem anda perto dele, sim ou não? Amém. Ou você acha que vai estar na sombra quem anda longe? Não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí eu direi do Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio. Conhecimento. Precisamos crescer. Igreja de Cristo, precisamos crescer em comunhão com Deus. Terceira pedra. Repita comigo: santidade. Santidade. Pastor, o senhor fala muito sobre isso. Eu falo, vou continuar falando, amado. Porque a Bíblia diz que sem santidade, repita comigo, sem santidade, ninguém verá a face do Senhor. Então como é que eu vou falar de outra coisa que não seja santidade? Se eu quero que você e a sua casa vejam a face do Senhor. Um dia, amados, quando o Senhor arrebatar esta igreja, eu quero olhar de lado e ver a sua família sendo arrebatada junto comigo. Para isso, como pastor, como líder do povo, eu tenho que falar com você que se você não viver em santidade, você não vai ver a face do Senhor. Só tem um caminho para ver a face do Senhor em Jesus: santidade. Jesus é o nosso caminho. Esse caminho só se trilha em santidade. Santidade é um processo de Deus na nossa vida. Santidade é um processo. Algumas pessoas nesse processo entram em crise. Sabe por que nós entramos em crise às vezes? Porque nós pensamos que nós estamos bem. Que a nossa vida religiosa já está bem. Não está não, amado. Não está bem. Nós precisamos crescer na nossa vida cristã.
Terceira pedra que nós vamos colocar nesse altar: santidade. Santidade para o mês de março. Quarta pedra que nós vamos colocar no nosso altar: temor. Repita comigo: temor. Temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. A igreja de Cristo precisa temer mais o Senhor, amados. Nós precisamos crescer em temor. O temor do Senhor, além de ser o princípio da sabedoria, diz em Provérbios que livra-nos do laço da morte. A Bíblia diz que o temor do Senhor é onde começa a vida cristã. Porque todo cristão é chamado para agir com sabedoria, proceder com sabedoria, conviver com sabedoria. E a Bíblia diz que tudo isso está no temor do Senhor. O temor nasce do reconhecimento da reverência que nós temos dele. Nós precisamos ser mais reverentes ao Senhor. Os homens, sabe, precisam parar diante do Senhor e dizer: Senhor, quando eu chego na igreja e eu olho para minha irmã como irmã em Cristo, ou eu olho ela como mulher, porque se eu olhar como mulher, o pecado jaz à porta. Mas se eu olho a minha irmã como irmã em Cristo, eu vou respeitá-la. Porque os olhos do homem, amado, precisam ser santos. As mulheres, quando vêm para a casa do Senhor, parar diante do espelho e perguntar ao Espírito Santo. Não é ligar para o pastor, para a pastora, não. O Espírito Santo: eu estou bem? Senhor, minha roupa não está muito decotada. Senhor, minha saia não está tão curta. Porque eu não posso fazer meu irmão pecar. Reconhecimento que traz reverência à presença do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor, amém, amados? Amém. Precisamos ser reverentes. Nós não estamos na presença do pastor, porque se você estiver vindo por causa do pastor, amado, que Deus leve o pastor. E fique só a presença dele aqui. Porque a presença do Senhor é que deve ser reverenciada. Precisamos amar e reverenciar em temor ao Senhor. Essa é a terceira pedra. Quarta pedra. Quinta pedra que nós vamos colocar no nosso altar é a mais amarga. Falamos 2 semanas atrás aqui. Obediência. É o cálice mais amargo para nós aprendermos a obediência. A Bíblia fala: mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos. E a mulher: não. Sou dona do meu nariz. Trabalho na América. Eu não estou no Brasil nem em Portugal. Eu trabalho na América. Ganho até mais dinheiro que ele. Quem ele está pensando que é? Seu marido, que Deus colocou na sua vida para você aprender a obediência. Eu amo a opinião da minha esposa, amado, e eu honro a opinião da minha esposa. Meus filhos sabem disso. Mas quem decide na minha casa sou eu. Uma casa que não é governada por um homem de Deus, você sabe o que acontece? Goteja. Vira uma bagunça debaixo daquele teto. É o cálice mais amargo para se aprender a obediência. Em contrapartida, se a mulher tem que obedecer ao seu marido, e é bíblico, o homem tem que obedecer à palavra de Deus. Essa missão é mais dura do que a da mulher. Porque tem que obedecer, a mulher tem que ser submissa ao seu marido no Senhor. Como o marido aprende no Senhor? Palavra. Tem que ser submisso à palavra. A palavra diz: é assim que eu vou viver. A palavra determina: é assim que eu vou caminhar. A palavra diz: ainda que a mulher, que os filhos queiram alguma coisa diferente. Não, a Bíblia diz: isso aqui, é isso aqui que vai acontecer. Ponto final. É o cálice mais amargo para se tomar. É aquele ali que nós vamos aprender em maio. Obediência.
Alguns irmãos estão falando assim, vai demorar tanto, pastor. Vai ser em maio ainda. Fique tranquilo. Tudo no tempo de Deus é formoso. Sexta pedra para colocar no nosso altar. Repita comigo, verdade. Essa igreja em junho vai aprender a ser uma igreja verdadeira. Você sabe quanto de crente mentiroso que está à nossa volta? Homem e mulher mentirosa. Você sabe o quanto de gente que vive uma fé fingida diante do Senhor? Você sabe? Isso é urgente, amados. Nós precisamos falar a verdade, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos andar em verdade, nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, nós precisamos fazer tudo em verdade. A verdade é a marca da igreja. A Bíblia diz, lá no livro de Salmos, a Bíblia diz que juízo e justiça, elas são base do trono de Deus e elas se manifestam em verdade. Você já viu no tribunal? O que acontece no tribunal? Chega uma pessoa, vai dar um depoimento. O que é que eles pegam para que seja colocada a mão sobre ela? A Bíblia. Tem que pôr a mão sobre a Bíblia. Por quê, amado? Porque no fundo, até o ímpio sabe que aqui está a verdade. E que o Deus da verdade é o Deus da Bíblia. Por isso que nos tribunais, quando a pessoa fala, agora vem cá, coloca a mão sobre ela. Olha aqui. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Por quê? Você está colocando a mão sobre a verdade. E jurando diante de um Deus que é verdade. A Bíblia diz que Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. A verdade tem um nome, a verdade é Jesus. E esta igreja, no mês de junho, vai aprender a dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, porque Jesus é a verdade. Sétima pedra que será colocada neste altar. Repita comigo, perdão. No mês de julho, nós vamos aprender a perdoar. Essa é uma lição que Deus, desde junho do ano passado, está me ensinando. É muito difícil. Mas no mês de julho, nós vamos aprender a perdoar. Diz a Bíblia que Jesus nos ensina a orar. Quantos lembram da oração do Pai Nosso? Amém. Todos nós conhecemos, desde a nossa infância. Pai Nosso que está nos céus. É Bíblia, né, amado? Nós podemos citar. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Não é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que mais? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Ou seja, Deus vai nos perdoar na medida que nós perdoamos. Quanto que Deus te perdoa? Na medida que você aprendeu a perdoar. É o mês de julho. Vai ter gente que no mês de julho nem vai vir no culto. Julho. Perdão. Repita comigo. Eu preciso aprender a perdoar. Oitava pedra a colocar no nosso altar. A reconstruir o nosso altar. Adoração. Nós vamos ter um mês aqui inteiro, amado. E eu quero que você veja bastante vídeos. Nós vamos ver aqui. Amado, nós vamos aprender a adorar o Senhor. A vida da adoração da igreja não está na música. A vida da adoração da igreja está numa palavra do hebraico que quer dizer assim, latru. Latru é uma palavra que traduz adoração. Nós vamos entender na Bíblia, no original,
nós vamos entender razões da nossa fé. E uma delas é como adorar em espírito e em verdade. Você vai ver vídeos que você vai falar assim, você vai identificar logo, isso não é adoração. E vai ter vídeos que você vai ver e vai, isso é adoração. Adoração é muito mais do que música. Adoração é uma vida completamente rendida aos pés do Senhor. Adoração é uma vida de entrega. Adoração é uma vida de sacrifício. Sem sacrifício não existe adoração. Nona pedra que nós vamos colocar no nosso altar. Alegria. A Bíblia fala sobre alegria. A alegria do Senhor é a nossa Força. Mas existe algo na alegria que nós vamos para a Bíblia e nós vamos aprender na Bíblia a fonte da alegria. Já vou falar para você. Quantos aqui já leram Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante? A fonte da alegria é o Espírito Santo. É uma pessoa que vive e tem e manifesta o fruto do Espírito Santo. Gozo, alegria. A Bíblia diz, amado, que é fruto do Espírito, alegria. E a Bíblia, desde o Antigo Testamento, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que vem da fonte correta, que vem do Senhor, é a nossa força, amado. Tem gente que é alegre porque foi lá e tomou uma e ficou alegrinho, né? Tem gente que foi lá e injetou alguma coisa, cheirou e ficou alegrinho. Depois passa o efeito, a alegria vai embora. Mas a alegria daquele que é salvo, amado, é uma alegria eterna. Porque nós temos alegria que vem de uma fonte eterna, que é o Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. E nem depende de dinheiro, nem depende de circunstâncias, nem depende de situações. A alegria do Senhor é a nossa força. A próxima pedra que nós vamos aprender a colocar nessa reconstrução do nosso altar é convicção. Repita comigo, convicção vem da revelação. É bíblico isso, eu vou ler, vou mostrar para vocês textos bíblicos. Que uma pessoa só tem convicção quando ela recebe uma revelação de Deus. A pergunta é, a igreja do Senhor tem recebido revelação da parte dele? Esta revelação vai trazer convicção. Nada e ninguém abala a sua fé. Precisamos de crentes convictos, de pessoas convictas. Precisamos de ter convicção da nossa fé, convicção do nome de Jesus. Por que nós não nos envergonhamos do nome de Jesus? Tem gente que por falta de convicção se envergonha de Jesus. Tem jovens e adolescentes que chegam no meio dos coleguinhas, a última coisa que quer tocar é no nome de Jesus. Tem vergonha do nome de Jesus. Você sabe por quê? Porque falta convicção. Você sabe por que falta convicção? Porque falta uma revelação específica na vida da pessoa. Por isso que é uma pessoa que tem vergonha do nome de Jesus. Nós precisamos ter convicção. Nada abala-nos na nossa vida espiritual quando temos convicção. Eu sei do sacrifício que Jesus fez por mim. Tenho no meu coração o valor desse sacrifício e por isso eu não me abalo na minha vida espiritual. Olhem para mim que eu vou falar algo para vocês que a minha esposa sabe. Eu fui colocado para fora da igreja por causa da minha convicção. Eu fui posto para fora da igreja por causa da convicção que eu tenho do Senhor Jesus no meu coração. Mas sabe de uma coisa? Minha vida espiritual não parou lá. Minha vida espiritual está nas mãos daquele que me deu a revelação. Por isso não se abala. Sabe quando o crente fala assim, fulano desviou do evangelho. Será por que fulano desviou do evangelho? Porque faltou revelação. Revelação traz convicção. E a convicção não deixa a sua vida espiritual ser abalada.
Outra pedra que nós vamos colocar, e que é necessária à nossa vida espiritual, repita comigo, domínio próprio. Domínio próprio. É tão fácil e tão bom a gente dominar os outros, mas tão difícil dominar nós mesmos. É tão fácil eu dominar a vida dos outros, mas tão difícil eu virar para mim mesmo e dizer: eu estou errado e eu preciso me dominar nesta área. E o domínio próprio vem do Espírito Santo, é fruto do Espírito. Então eu tenho a fonte certa, aonde buscar. Você já viu pessoas na igreja que quer ficar, olha para a esquerda e para a direita e fica dominando, você viu? Misericórdia, a irmã fulana. Ai, ai, ai. Se eu fosse você, nem andava com a irmã. É muito fácil dominar a vida dos outros, querer controlar a vida dos outros. Mas a Bíblia diz, amados, que o fruto do Espírito, e nós vamos aprender isso aqui, nessa reconstrução do nosso altar em 2016, nós vamos aprender o quão importante e necessário é nós termos domínio próprio. O esposo parar de querer dominar a vida da esposa, a esposa parar de querer dominar a vida do esposo, de determinar o que é certo e o que é errado, mas dominarmos a nós mesmos. Foi dado isso a nós quando Deus soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Um certo tempo depois, Deus vira para Caim e diz: Caim, o pecado está à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Deus já nos deu capacidade para dominar. Só que nós temos que voltar esse domínio para nós mesmos. E por último, antes que o Noah coloque, por último, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta uma pedra nesse altar. E nós vamos falar sobre o dom supremo. O dom supremo. O vínculo da perfeição. Repita comigo, o amor. Amor. Que palavrinha mais mal entendida pelo ser humano. O ser humano quer fazer tudo com amor, até fazer o amor. Mas não entende o amor. Praticar o amor não é fácil. Não quer dizer que na caminhada alguma vez você vai deixar de amar. Mas aí entra a pedra do perdão. E o perdão restaura novamente a condição de amar. E a gente volta e passa a amar por causa do perdão. O amor, a Bíblia diz que é o vínculo da perfeição. Mas não fala que você vai ser perfeito o tempo todo. É muito fácil a gente se sentir desapontado. Mas também é mais fácil a gente desapontar. E geralmente quando a gente se sente desapontado, a gente acha que falta amor. O amor, a Bíblia diz que é o vínculo da perfeição. E no mês de dezembro de 2016, nós vamos falar sobre o amor. Então, essas são as 12 pedras que nós vamos trabalhar elas no nosso altar no ano de 2016. Nem eu e nem você estamos prontos. Não se iluda que você está pronto, que você não está. Não se iluda que você é perfeito, que você não é. Não julgue a pessoa que está do seu lado, porque você não é digno de julgar, porque você, em muitas coisas, você está com o seu altar derrubado. Eu vou fazer um convite para a igreja, não olhar o altar do próximo, mas olhar o seu próprio altar.
de olhar o altar do próximo. Ih, ó, tá faltando amor lá, hein? Ó, fulano, misericórdia. Não. Eu vou convidar a igreja a não olhar o altar do próximo, mas olhar o seu próprio altar. E nós vamos aprender a reconstruir o nosso altar, não o altar do próximo. Não estou entendendo, amados? Amém. Eu até me interesso muito pelo altar da minha esposa, pelo altar dos meus filhos. Até me interesso pelo altar da minha casa. Mas o altar que eu preciso reconstruir nesse ano de 2016 é o meu altar. Se o meu altar for reconstruído na hora que o altar do outro que não foi ainda falhar comigo, o meu altar que está reconstruído com a pedra do perdão vai liberar o perdão e vai ser fácil conviver. Tem um pouquinho de paciência com aquele que ainda não foi reconstruído. Quantos estão entendendo, amado? Amém. Não preocupe com você. O ano de 2016 vai ser um ano que nós vamos colocar aqui pedra sobre pedra. Ah, detalhe. Ninguém pode carregar a pedra para você. A pedra é sua. Você vai carregar. Você vai colocar no altar. Porque a Bíblia diz que Elias não pediu ninguém para trazer pedra. Elias não convocou o povo, cada um, ou cada tribo com uma pedra. Não. Elias reedificou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele sabia que ele, como povo de Deus, e eu e você, como povo de Deus, precisamos fazer isso nós mesmos. Quantos estão entendendo, amados? Amém. Eu poderia falar com você que no ano de 2016 nós vamos reconstruir. E talvez alguns lugares estejam até usando a mesma ilustração, mas as pedras são outras. Esse ano, a pedra da prosperidade. Ó, que ele queria, hein? Saltando ali, prosperidade. A pedra da casa própria. Isso tudo nós vamos conquistar com a bênção de Deus. Amém, queridos? Amém. O resto é... Nada disso pode nos ensinar isso aqui. Mas tudo isso aqui pode nos ensinar as outras coisas. Amém. Eu quero fazer uma oração com você hoje. Eu sei que não são todos que vão aceitar esse desafio. Eu oro para que sejam todos. Porque para reconstruir esse altar precisa de renúncia. Eu preciso renunciar a quem eu sou, eu preciso renunciar o meu orgulho, eu preciso renunciar o que eu determinei como certo e errado, para que Deus possa me ajudar a reconstruir esse altar. A minha pergunta para você é, apesar de eu saber que não serão todos que tomarão essa mesma atitude, mas eu, em primeiro lugar, estou fazendo isso e quero convocar você que tem esse mesmo coração a reconstruir o seu altar nesse ano. Nós vamos fazer uma oração. Aquele que sentiu no coração mesmo, Deus, eu preciso reconstruir meu altar, vai abrir a sua boca e vai dizer: Senhor, eu preciso, eu quero. Nesse ano de 2016 o Senhor pode fazer, pode completar a tua obra na minha vida. Vamos todos ficar de pé em nome de Jesus e vamos orar.